Olá, eu tenho uma premissa na minha vida e eu já aconselhei muitas pessoas. E agora eu queria trazer isso aqui também, que é: toda oração que nós fazemos tem resposta. Sempre que nós somos tocados a ter esse momento, né, de reflexão e de oração e pedir a Deus, Deus, eu preciso de uma mudança na minha vida. Deus, eu preciso que tal e tal pessoa que tem, me prejudicado tanto, que isso pare, eu preciso de proteção, eu preciso de cuidado. Gente, toda oração tem resposta. E quando a gente entende isso, a gente começa a dar um valor muito maior àquilo que nós pedimos para Deus. E a gente para de achar que a gente tem que selecionar. Ah, não, isso aqui eu não vou pedir para Deus, que isso aqui eu consigo sozinho. Não. Se é importante para você, se importa para você, importa para Ele. Então tenha essa mente muito clara de que eu vou pedir tudo aquilo que eu preciso, eu vou orar, eu vou declarar para Deus, porque no tempo certo Ele vai resolver. E numa passagem que eu gosto, eu queria compartilhar com vocês, está no livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então são dois processos: pedir em oração e crer. Tem pessoas que pedem em oração sem fé nenhuma, sabe? Senhor, que situação difícil que eu tô, me livra disso. Até a forma de orar, uma vez eu fui ensinada, mostra a sua falta de fé. Se for importante para você, se o Senhor achar, não existe isso. Deus quer o melhor para você. Então declare: Senhor, eu quero que essa solução no meu trabalho aconteça. Eu quero uma ideia para o meu projeto novo que eu não estou tendo. Senhor, eu quero que as pessoas no trabalho trabalhem em harmonia, e quem não trabalha, Senhor, realize uma mudança, uma revolução. Ontem eu conversava com uma mentorada que me falou isso. Ela disse: nossa, teve um dia na minha vida que eu fiz uma oração tão sincera, tudo mudou depois dela. Ela falou: eu lembro dessa oração porque foi muito sincera, eu chorei e Deus mudou tudo na minha vida. E falando com vocês assim, eu me lembrei de uma situação onde eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, fiquei lá por 5 anos. E foi interessante porque estava tendo um processo onde estava tendo muita fofoca, e é uma coisa que eu sempre fui contra, sempre fui avessa a essas rodinhas, né? Eu adorava rodinha pra falar de coisas boas. E vou até depois gravar um episódio sobre isso, porque tem até uma recomendação que eu aprendi nessa mesma empresa. Mas voltando pro assunto, teve um período muito difícil onde a pressão era muito grande, né? Eu trabalhava numa área muito grande com muitas pessoas e começou uma pressão muito grande. E, assim, onde eu circulava muito, eu trabalhava sempre na área de comunicação, então eu estava sempre rodando pela empresa, conversando com as pessoas, né? Realizando, às vezes, takes para vídeos, às vezes realizando o lançamento de algum projeto. E aí eu via pessoas da minha área nos cantinhos, literalmente fofocando, com umas caras bem assim, ruins. E aquele ambiente, aquela energia foi me fazendo tão mal, e era dentro da área que eu trabalhava. E aí eu fiz uma oração, eu fui no banheiro um dia, que eu tava me fazendo tão mal que eu não esperei nem chegar em casa. Então eu tô te falando porque às vezes pode acontecer com você. Estar num ambiente, às vezes até no Natal agora que vai acontecer, ou num outro momento, num casamento de um amigo, não importa onde você esteja, a sua oração vai ser ouvida por Deus. Essa é a mensagem. E ela é mais valiosa do que reclamar, ela é mais valiosa do que você se oprimir, do que você chorar, do que você ficar estressado, principalmente do que você trazer isso para dentro de você, porque isso vai virar uma doença. Então ali eu fui no banheiro, fechei a porta e fiz uma oração muito sincera para Deus, me ajoelhei e falei: Senhor, não tô aguentando essa situação. Tá acontecendo isso aqui no meu trabalho, eu não aceito que dentro da minha empresa, dentro da área onde eu trabalho, está acontecendo. Que o Senhor, que conhece todas as coisas, entenda o que tá errado aqui e que faça uma limpa, sabe? Que essas pessoas que não são, né, corretas ou estão, não sei, estão armando coisas ruins, que elas literalmente possam sair dessa empresa. Eu fiz essa
Oração, claramente, não vou esquecer, porque assim, por que eu não vou esquecer? Porque na semana seguinte, a diretora da área foi mandada embora e mais 4 pessoas dessa área, onde eu trabalhava, foram demitidas. E só para vocês saberem, na história dessa empresa, que tinha mais de 100 anos no Brasil, nunca um diretor tinha sido mandado embora. Olha o poder da nossa oração. Ai, Bela, mas você tem certeza que foi sua oração? Tenho, não tenho a menor dúvida. Lógico, outras pessoas poderiam estar também solicitando algo assim para Deus, e Ele nos ouviu a todos. Mas eu não tive dúvida, porque quando a gente faz uma oração, mesmo que leve anos para aquilo se cumprir, nesse caso foi uma semana, literalmente. Mas já tive orações minhas que depois de anos se cumpriram, e Deus, Ele colocava no meu coração. Você lembra aquele dia que você estava na sua casa e você pediu? Você lembra aquele dia que você escreveu? Então não fique tranquilo, porque mesmo que você esqueça, Deus não vai esquecer do dia que você pediu algo até o dia que Ele realizar. Então essa mensagem é para que você reforce a sua fé, essa mensagem é para que você saiba que existe algo poderoso que você tem nas mãos, que é entrar no seu quarto. A Bíblia fala, entra no seu secreto, onde ninguém está te vendo, e declare. Eu poderia ter gastado energia, gente, falando com pessoas no meu trabalho, poxa, que situação, reclamando, fofocando em cima da fofoca, que eu acho que é péssimo, né? Se eu começasse a falar com pessoas sobre o que estava acontecendo, eu estava fazendo exatamente o que todo mundo estava fazendo. Então, o ato, né, de ficar falando do problema em si, ele não traz resultado nenhum, não traz resposta nenhuma. Então, você tem um poder na sua mão, e eu tenho esse poder também, que é, entra no seu secreto e saiba que tudo, olha que engraçado, nessa passagem de Mateus, fala assim, tudo. Ele não separa, porque coisas pequenas, porque coisas grandes, porque coisas que estão... Não, tudo o que você pedir em oração, crendo, você receberá. Quando a gente entende isso, a gente entende o poder, a gente começa a colocar em ação os nossos desejos, a gente começa a colocar em ação essa ajuda que nós temos de Deus, e muitas coisas se movem na nossa vida por conta dessa dependência dele, de saber que nós não estamos sozinhos, e que se você tem algo errado na sua vida que você não sabe como solucionar, Deus provavelmente tem a solução perfeita, mesmo que ela seja totalmente não compreensível para o mundo. Um diretor ser mandado embora naquele momento, na que eu vivia, era algo impossível, impensável, mas foi possível para Deus criar uma situação para que isso acontecesse. Então, foi descoberto uma questão toda que tinha a ver com todo esse clima que eu estava sentindo, né? Foi descoberto algo por conta de um e-mail que foi mandado errado, mandaram para a pessoa errada, e aí se desenrolou ali uma confusão. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas você provavelmente lembrou de situações da sua vida onde você buscou o apoio de Deus e Ele ajudou. Mas por que nessa situação que você está vivendo hoje, que está te afligindo, que está te causando ansiedade, você está indo para a linha da reclamação, da fofoca, e não fazendo exatamente o que Deus nos ensina em Mateus 21, 22. Tudo o que pedires em oração, crendo, vocês receberão. Faça um excelente dia.